Saúde, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente está aqui recebendo o Dr. Silvério Leonardo, que é coordenador da unidade de transplantes do Hospital Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte. Está de volta aqui conosco. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Alegria recebê-lo. O senhor já esteve aqui, a gente falou sobre... A gente já falou sobre transplante, sobre ética. Sim, ética médica Isso. Com relação aos transplantes, mas hoje o doutor está aqui para... A gente sempre gosta de falar do Hospital Felício Roxo, hospital referência para todos nós mineiros, belo-horizontinos, e uma notícia muito bacana que aconteceu recentemente, uma casualidade positiva de um número recorde de transplantes no mesmo hospital, que é o Felício Roxo. Conta pra gente o que aconteceu, doutor. Sim, aconteceu uma coincidência extrema de ter 3 doações praticamente quase que simultâneas em 3 cidades mineiras, Varginha, Divinópolis e Contagem. A nossa equipe foi a responsável por captar esses órgãos nesses hospitais e grande parte desses órgãos foram alocados para o Hospital Felício Roxo. Nós fizemos um espaço de 16 horas, 2 transplantes de fígado, 3 rins e um pâncreas. 6 transplantes ao todo em 16 horas. Em menos de 24 horas, 6 transplantes. Isso para pessoas que lutam, que trabalham com isso, puxa, isso é uma realização maravilhosa, né, doutor? Sim, tivemos essa coincidência e isso demonstra a grande capacidade da equipe e do hospital em absorver esses órgãos sem risco de perder nenhum órgão ou de atrasar qualquer implante nos receptores. Porque a gente já falou aqui, essa é uma questão muito delicada, né? Quando acontece um óbito em hospitais mineiros, é preciso ter uma atenção, né? Claro, nesse momento difícil, aliás, foi sobre isso que a gente comentou da outra vez, né? Se não tiver quem preste atenção, a gente não fecha essa conta, né, doutor? Sim. O primeiro passo nesse processo de transplante é a identificação de um possível doador com morte encefálica. E a partir daí se startam um tanto de processos e avaliações, né, exames, para se confirmar essa morte encefálica. E aí, então, o MG Transplantes faz a alocação dos órgãos que possam ser doados para aquele hospital que vai recebê-lo. Sim, esse processo precisa ser rápido. Precisa ser rápido. É uma corrida sempre contra o tempo. Os neurologistas gostam de dizer, né, que cérebro, que tempo é cérebro. Sim. Os cardiologistas também dizem, tempo é coração. E os especialistas em transplantes, tempo é vida, né? Tempo é vida. A gente consegue transformar esse momento de dor, né, de uma família lá que teve um óbito, uma morte encefálica, em vida, né? A gente traz esperança para quem está na fila e que aumentou muito durante a pandemia. Então a gente consegue trazer alento para essas famílias também que, por outro lado, estão nessa espera aí, nessa ansiedade na fila. A gente da outra vez falou sobre isso, mas é sempre bom dizer que antes existia aquela opção por colocar no documento, né, doador de órgãos. Isso mudou, né, doutor? Sim, isso mudou. Hoje, o preponderante numa doação de órgão é a autorização de familiar de primeiro grau do doador. Então é importantíssimo a gente ter sempre esse tipo de conversa na mídia, na imprensa, para desmistificar essas questões relacionadas à atividade de transplante e também para minimizar a angústia ali do familiar que tem ou não que decidir sobre doar ou não o órgão do seu ente querido. Sim, isso é feito com maior respeito, com maior cuidado, né, doutor? Sim, com muita ética, com muito tato, né, porque é um momento difícil para a família, né? E tem que tomar uma decisão muito importante, né, de doar o órgão do seu ente querido. Então, se você é doador de órgão, se você pretende doar seus órgãos, converse com seus familiares para que eles tomem essa decisão da forma mais amena e mais tranquila. E esse transporte, né, do órgão até o local de quem vai usar, que precisa, ele também tem algumas conquistas, né? Recentemente, uso de aeronaves do governo federal, né? Os helicópteros da Polícia Militar também. Nesse caso específico das 16 horas e os 6 transplantes, foram usados helicópteros também? Foram usados helicópteros. Inclusive, no deslocamento para a cidade de Divinópolis, foi feito na madrugada, no final da noite, começo da madrugada, e foi feito inclusive com helicóptero
e os pilotos da Polícia Militar utilizando aparelho de visão noturna para possibilitar o deslocamento no escuro, né? Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande com o governo do estado, até com a FAB, se o deslocamento às vezes é para fora do estado. O COMAV, que é o Comando de Aviação do Estado, e o BOA, que é Operações de Aeronaves do Bombeiro, eles estão sempre apoiando as equipes e o MG Transplante nessa corrida contra o tempo. A gente vai ter um programa sobre as aeronaves dos bombeiros? Vamos ter, Adriano? Vamos ter sim, vamos ter... mostrar um pouco desse trabalho. Vou até lembrar de falar, poxa, visão aérea, então visão noturna, porque voo de helicóptero à noite a gente vê poucos, né? Sim, depende muito da configuração do aparelho. Tem helicópteros mais avançados que permitem o voo por aparelhos, que não é o caso dessas aeronaves da Polícia Militar, mas eles têm o OVN, que é o óculos de visão noturno, que permite esse deslocamento no escuro. Daí dá para a gente entender a importância disso, né? De como isso é tratado, com a ética com que isso é tratado, né, doutor? O que faz, qual é assim, a história de vocação de um hospital como o Felício Roxo? A gente tem vários hospitais em Belo Horizonte, no Brasil. Como é que um hospital transita por essa questão de ser referência na doação de órgãos? A história do Hospital Felício Roxo, especificamente, é uma história muito bonita nesse quesito, porque ele foi um hospital pioneiro em várias modalidades de transplante, no estado e no Brasil até. Então, historicamente, o Hospital Felício Roxo lida com alta complexidade e tem a vocação para lidar com transplantes. E também depende assim, de muita estrutura, né, na retaguarda hospitalar, depende de equipes capacitadas, equipes treinadas, que às vezes é o mais difícil de se conseguir, né? Bem como equipamentos, bloco cirúrgico, tomografia, ressonância, hemodinâmica, CTI capacitado, né? Então, os hospitais que lidam com transplantes precisam estar funcionando assim muito bem para alcançar esse tipo de desempenho. Sim, sim. Isso é ao longo dos anos, né? Isso não é uma coisa que vem de uma hora para outra, né? Não. Para se construir uma equipe transplantadora, são anos ou até década para se reunir ali um grupo vocacionado e empenhado nessa atividade, porque também não é fácil, né? Assim, a demanda dessa atividade pessoal é muito grande, não tem muito horário, muita coisa é de madrugada, fora de hora, igual esse caso mesmo desses 6 transplantes. Tivemos 2 deslocamentos para cidades do interior de Minas durante a madrugada. E o senhor participa de tudo? O senhor tem participação direta em todos os transplantes que são feitos no hospital? Sim. A gente, no Hospital Felício Roxo, nós fazemos transplantes de coração, medula óssea, desses eu não participo diretamente, e os demais são fígado, pâncreas e rim, dos quais eu participo ativamente, tanto da captação de órgãos quanto do implante. Seu celular não desliga nunca? Não pode ficar desligado. Agora, por exemplo, a gente está conversando, pode tocar e ser alguma coisa relacionada a isso, né? Pode tocar. Hoje de manhã a equipe estava empenhada na captação de pâncreas. Nós somos 5 cirurgiões que lidamos com essa questão dos órgãos transplantáveis do abdômen, que são fígado, pâncreas e rim. Então, assim, sempre tem alguém em alguma atividade, em algum momento. Aí, por exemplo, tem alguém em algum lugar em Minas Gerais, sempre Minas? Normalmente Minas. Tá. Que está prestes a ter uma morte cerebral, é isso? Sim. Isso acontece diariamente, vamos colocar, né? Então, assim, depende aquela história das primeiras perguntas. Depende do hospital lá que está esse paciente fazer essa identificação e fazer a notificação. Esse é o primeiro passo. Então, a qualquer momento pode sim ter alguma doação. Sim, isso agora, estão falando em tempo real. Daqui a pouco, real. Se o telefone tocar, o senhor pode atender. Por favor, pode atender. E fica assim, cada caso é absolutamente um caso diferente mesmo, porque eu fico imaginando, né, a emoção de quem recebe, a vontade de fazer contato com a família. A gente falou sobre isso, mas é sempre interessante tocar nesse assunto, né? Não pode ter contato, né, doutor? Não é ideal, porque acaba gerando uma dependência, às vezes, psicológica, pode ter outros desdobramentos, né, entre as famílias, o que a princípio não é desejável. Mas se a família quiser, ela consegue ter contato? É difícil conseguir.
É difícil conseguir, mas a gente conhece alguns casos que isso acontece. Sei, não é recomendado assim, justamente por essa questão, né? Isso. É delicado, né? É Isso, delicado ter isso. Mas a gente vê aqui que, né, em 2022 foram realizados 1.960 transplantes. Isso é maravilhoso, 1.960 é um número significativo para um hospital, mas em Minas Gerais inteira. Mas isso ainda não retoma o ritmo pré-pandemia. Não, a pandemia nos pegou aí de surpresa, né? A gente vinha ali 2018, 2019 num crescimento de doações do Estado. A gente estava chegando perto aí de indicadores internacionais de volume de captação por milhão de população. Isso Minas Gerais? Minas Gerais. E, infelizmente, a pandemia nos puxou para baixo, né? A gente passou um bom período aí sem ter sequer doação alguma, porque os CTIs estavam todos lotados, empenhados, né, no atendimento aos pacientes Covid. E lá no começo da pandemia também a gente não tinha o conhecimento da doença para saber se o paciente Covid poderia ou não ser doador em algum momento. Pode? Pode. 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 Hoje pode. A gente tem critérios bem estabelecidos, inclusive por normativas federais, de possibilidade do paciente internado por Covid, passado um período que ele não esteja mais sintomático do ponto de vista respiratório, por exemplo, 20 dias após a admissão dele, que tiver sem doença pulmonar, ele pode sim doar órgãos. Sim. E nunca é demais a gente falar também sobre a diferença, né? O que é a morte encefálica, o que é o coma, dúvidas que são muito recorrentes, né? Sim, o coma, às vezes, ele pode ser até induzido, né? Como a parte da terapêutica neurológica, mas o coma, a princípio, ele pode ser revertido, né? A morte encefálica é irreversível. A questão da identificação da morte encefálica é simplesmente o seguinte: não entra sangue no cérebro. Essa é a morte encefálica. E quem determina quase um atestado de óbito. Né? São pelo menos 2 profissionais diferentes, respaldados ainda por um método de imagem, que pode ser uma arteriografia, um Doppler do cérebro, enfim. Tem que ter ainda essa comprovação por um método de imagem, um eletroencefalograma. E uma morte encefálica, ela pode perdurar, o paciente pode ficar muito tempo nessa condição? Não, por isso que começa essa corrida contra o tempo, porque normalmente o esperado com o paciente de morte encefálica é que ele comece a deteriorar as funções vitais dele, que remanescem, por exemplo, os batimentos cardíacos, a função renal, a função respiratória dele, já não respira sozinho, ele tem que ficar por aparelhos. Mas o coração vai fraquejando ali até que chega num ponto que o coração para de bater. Pessoa com morte encefálica respira normalmente? Você vê ela está respirando? Respira com aparelhos. Sim. Sem aparelho não respira. Porque não tem sangue no cérebro, o cérebro perde essa função de controlar o drive respiratório que a gente chama. E é nessa hora que é preciso que a família entre em cena, que o hospital em que a pessoa está faz o contato com o MG Transplantes. A relação do MG Transplantes e o Felício Roxo? É uma relação de parceria, né? Nós somos um dos grandes transplantadores do estado de múltiplos órgãos, então é frequente, o nosso contato é diário, né? Para saber se tem alguma doação, se precisa da gente fazer alguma captação. Sim. A gente tem outro número aqui, em Minas Gerais, entre 25% e 30% dos parentes autorizam a retirada dos órgãos. O que é uma taxa alta, se a gente tem 30% de pessoas que autorizam. Sim. Mas então a gente tem aí quase 60%. Tem um gap de 60% a 70%. Que não autorizam. Que não autorizam. Isso é alto? Olha, isso acaba sendo individual ali, do momento da família, né? O desejável é que esse índice fosse maior, né? Assim, no sentido de aproveitamento do órgão, que acaba que vai, não sendo utilizado, vai se perder ali. E isso ameniza a angústia, igual disse, de quem está na fila. Sim, né? sim. O duro, na verdade, dessa história toda é quem fica aí 2, 3 anos na fila esperando um rim. Quais são os países campeões nessa autorização desse momento tão difícil? Normalmente, o país que a gente usa de referência é a Espanha. A Espanha? A Espanha. Eles têm um percentual altíssimo de doação
efetivada por milhão de população. Qual é a característica que faz da Espanha campeã nesse quesito? É uma questão cultural, a gente entende assim, né? E de educação mesmo, educação geral, né? Por isso que eu digo que quanto mais a gente fala sobre transplantes, mais se desmistifica essa questão e mais adesões a gente tem aí à causa. Sempre que tem uma campanha governamental, um programa de televisão ou de mídias, né, com alta penetração, sempre na sequência disso a gente tem algumas semanas de impacto positivo nessa questão de autorização de doação. A gente teve no passado aí, alguma década atrás, que tinha uma telenovela, que tratava dessa questão de doação. Foi o melhor momento para a comunidade transplantadora em termos de volume e para os pacientes também em termos de redução de fila. Porque isso teve uma penetração grande na sociedade nessa questão do entendimento. Então, por isso, volto a dizer, quanto mais a gente conversa sobre isso, menos doloroso fica para quem precisa de um órgão. Sim, é preciso falar sobre isso, né? Mesmo que seja, porque já vai ser difícil. Quando a gente fala, por exemplo, transplante de pâncreas, é muito complicado, né? Até a questão de sobrevida do paciente, complexo, né, doutor? É complexo. E a gente tem algumas questões assim, por exemplo, o paciente que está com insuficiência renal e está em hemodiálise, ele ainda tem a opção da hemodiálise, né? O que não acontece, por exemplo, com quem precisa de um fígado, né? Às vezes a gente inscreve o paciente na fila com expectativa de vida menor de 6 meses se ele não for transplantado. Então, assim, a questão é de vida ou morte mesmo. Sim, é literalmente uma questão de vida ou morte, né? Morte, a gente está batendo muito nessa tecla aqui porque, na verdade, é preciso que... o paciente autorizar é uma coisa, mas quem vai dar a última palavra é o parente, né? A palavra final é do parente que vai estar ali do lado no momento difícil, né? Isso também a gente tem que entender essa questão psicológica ali de quem está do lado ali. Essas mortes normalmente não são mortes assim esperadas, tipo assim, um velhinho que vai, né, chegando o momento dele. Grande parte dos doadores, inclusive os bons doadores, com órgãos mais jovens, com menos doenças, são jovens, né? Então é difícil ali para a pessoa que está ali do lado, uma morte não esperada, às vezes uma morte violenta, um acidente, né? Tomar essa decisão sem nenhum amparo, ou de outros familiares, ou sem a manifestação prévia da vontade de quem sofreu óbito. Porque a gente está vendo aqui, a gente está entendendo aqui, que mesmo que esse paciente que está com a morte encefálica tenha uma carteira de identidade escrita, que já não existe mais, não. Mas muita gente ainda tem essa identidade. Sim. Sou doador de órgãos. Não vale. Sim, não vale. Se tiver um parente que em algum momento desse processo de doação... que aconteceu lá, isso, doutor? Olha, isso aconteceu o seguinte, não houve uma campanha de informação para a população do que seria esse registro, né, na identidade. E ainda há muitos mitos, né, em relação ao transplante, tipo, se eu tiver qualquer coisa e for parar no hospital, vão arrancar meus órgãos. A questão não é assim que funciona. A pessoa com medo de fazer isso em vida, né? Ou que prejudique ela de alguma forma para usar os órgãos dela. Isso é fake, isso é lenda urbana. A gente precisa falar sobre isso, então deixar isso claro, né? Um momento difícil, né? A pessoa vai resolver isso num momento difícil, mas enfim, nós estamos falando de vida também, né? A gente tem aqui, doutor Silvério, o mito de verdades, o senhor lembra dele, né? Eu lembro. Eu falo a frase, aí o senhor me diz se é mito, se é verdade, aí a gente falando sobre doação de órgãos. Beleza? Vamos lá. Mitos e verdades, mitos e verdades. O programa de hoje está recebendo aqui o doutor Silvério Leonardo, que é coordenador da unidade de transplantes do Hospital Felício Roxo. Então, o mito e verdades de hoje tem relação direta com a questão dos transplantes de órgãos. Então, vamos lá, doutor. A primeira frase é essa. Para ser um doador, não é necessário deixar nada por escrito em nenhum documento. Mito ou verdade? Verdade. O que precisa é deixar manifesto com o familiar próximo para que ele tome essa decisão naquele momento difícil. Sim, ele precisa
falar com o paciente, quer dizer, ele precisa externar isso para algum familiar, Isso. né? Mas, de qualquer forma, quem toma essa decisão é um familiar de primeiro grau. Sim. Quem. Assim, às vezes a pessoa nem nunca chegou a conversar sobre isso e quem toma a decisão fala, não, ele gostaria sim, ou ela gostaria sim, né? Sim, é interessante que nesse processo de abordagem da família, muitas vezes é exatamente esse o ponto. Conhecendo bem o familiar que faleceu, a pessoa que está ali no processo de decisão fala assim, não, pelo perfil dele, pelo jeito de vida, pelo espírito dele de ajudar o próximo, sempre ajudou as pessoas, eu tenho certeza que ele quer, mais uma vez, ajudar alguém no último momento dele. Que bacana, hein? Que legal. Mesmo que ele nunca tenha falado sobre isso. Mesmo que nunca tenha falado. Normalmente, o familiar que toma essa decisão leva em consideração o comportamento prévio, né, do doador. Tá. O senhor falou primeiro grau, mas é o familiar que está ali. Tem que ser primeiro grau? Sim, de preferência primeiro grau. Tá. Primeiro grau é pai, mãe e irmão. Família do doador precisa arcar com todos os custos relacionados à doação. É mito ou verdade, doutor Silvério? É mito. Não deve arcar com custo algum. Esses custos são totalmente cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Não existe nenhuma relação financeira em nenhum momento desse processo? Não existe, não pode existir. A outra questão é essa, quem recebe um órgão passa a se comportar como o doador. Mito ou verdade? Coração bom, coração... Esse é um grande mito. Isso é um mito. Isso é um mito. A gente até brinca com alguns pacientes e fala assim, acho que esse fígado, às vezes a gente brinca com o cruzeirense, esse fígado você recebeu atleticano, hein? A cara, não, eu continuo cruzeirense. Não muda o comportamento de forma nenhuma. Eu tenho uma amiga que fala que gostaria muito de doar os olhos porque ela queria perpetuar a visão de mundo que ela tem. É bacana. Eu vou deixar minha visão do... Filosófico. Eu quero perpetuar minha visão de mundo. Interessante, né? Mas não tem isso mito, de jeito nenhum. Não muda em nada o comportamento, a pessoa continua sendo a pessoa que era antes, com mais saúde. Tá bom. Quase todos os órgãos e tecidos do corpo podem ser doados. É mito ou verdade? É verdade. Tem a gama ampla de órgãos e tecidos que podem ser doados. Começa lá com o mais simples que pode ser feito em vida. Sangue é uma doação, né? Medula óssea é uma doação. E rim pode ser doado em vida, né? Doa um dos rins para um parente, por exemplo, né? O fígado também tem essa modalidade de transplante intervivo. E os demais órgãos normalmente são doados quando da morte encefálica. Inclusive esse que eu citei, o fígado, o rim, acrescido de córnea, pele, ossos, isso tudo pode ser doado. O fígado pode ser vivo? O fígado pode ser vivo. Porque ele se regenera. Ele se regenera. Ele se regenera. O rim também, um rim só sustenta um organismo, né? Um organismo saudável, né? A mesma coisa o fígado. Aí tem critérios, a pessoa doadora não pode ter uma outra doença sistêmica, por exemplo. Para doar um rim não pode ser hipertenso, não pode ser diabético, porque isso pode levar no futuro a insuficiência renal. Então, se a pessoa for plenamente saudável, ela pode sim doar rim, e se for plenamente saudável, ela pode doar uma fração do fígado. A última questão é essa, quem tem maiores condições, quem tem maiores e melhores condições financeiras, passa na frente, na fila, para receber um órgão. Mito ou verdade? É mito. A fila é única, regulada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que é sediado em Brasília, e regionalmente ela é gerenciada pela MG Transplantes. Não há qualquer privilégio por classe social ou qualquer outra diferença que possa existir, sei lá, de credo, raça, cor, sexualidade, não há privilégio, muito menos do quesito financeiro. Isso aí, esse é um mantra, né, que todo o sistema de transplantes do Brasil inteiro pratica, né, com muita lisura, né, doutor? Sim. Com muita... Os critérios são muito claros, éticos e bem regulamentados por legislação, e a comunidade transplantadora é uma comunidade muito ética, né? São poucas pessoas que lidam com isso no meio médico,
e é completamente transparente o processo. Muito bem. Doutor Silvério Leonardo, quero te agradecer muito aí a sua participação, sua colaboração, sua generosidade, suas informações. Muito obrigado, sucesso lá para todos no Silício Roxo. Mande um abraço lá para todos, queridos amigos de lá. Obrigado. Valeu, doutor. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui. Nosso WhatsApp está aí, olha, é o 3199715999. Ô, Adriano, que número é esse aqui no final? Tá faltando o número. Qual é? É esse aí. É esse número que você está vendo aí na tela. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Saúde.